Então, pessoal, a gente vai começar aqui o estudo de calorimetria, tá? E inicialmente a gente vai abordar o conceito de calor, tá? Então, o que seria calor, tá? Então, a gente vai imaginar aqui, em um primeiro momento, tá? Em um primeiro momento, essa figura aqui, tá? Aqui eu tenho uma barra de ferro, tá? Essa barra de ferro, ela está a uma determinada temperatura, tá? Ela está aqui a 90 graus Celsius, tá? Ela está a 90 graus Celsius, tá? Então aqui eu tenho uma barra de ferro, tá? Barra de ferro a uma temperatura de 90 graus Celsius. 90 graus Celsius, a temperatura da barra. E aí, a gente vai colocar essa barra dentro desse recipiente aqui com água. Tá? A gente vai mergulhar essa barra aqui dentro desse recipiente com água. Tá? A água aqui dentro desse recipiente está a 5 graus Celsius, como indica aqui na figura. Tá? A temperatura dela é 5 graus Celsius, a temperatura da água dentro do recipiente. Então, o que é que vai acontecer? Essa barra de ferro está a uma temperatura maior, tá? A barra de ferro está uma temperatura maior. Então, essa barra de ferro ela vai transferir calor, ou seja, o calor vai fluir, tá? Dessa barra de ferro para a água. Afinal de contas, a barra está a 90 graus Celsius, tá? 90 graus Celsius, enquanto a água está a 5 graus Celsius. Tá? Então, o calor vai ser transferido. Tá? O calor ele vai da barra de ferro, ele vai da barra de ferro até a água. Tá? Ele vai da barra de ferro até a água. Por causa que a barra de ferro está a uma temperatura maior. Tá? Então, o calor ele vai sempre fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, observando a figura aqui do lado que eu coloquei, ó, eu tenho TA e tenho TB, tá? Nesse caso aqui, o TA é a temperatura da barra de ferro, tá? E o TB é a temperatura da água. Então, como a temperatura da barra de ferro é maior, o calor aqui, ó, ele vai fluir da barra de ferro para a água. Então, o calor a gente pode definir como sendo energia em trânsito, tá? Esse que é o conceito de calor. Então, eu posso colocar, ó, calor, tá? É energia em trânsito. Energia em trânsito. Tá? Esse que é o conceito de calor, tá? Já que a gente trabalhou aqui o conceito de calor, a gente tem que trabalhar aqui outros conceitos, tá? Também que são importantes, tá? E um deles é o conceito de temperatura, tá? Trabalhar o conceito de temperatura, já que a gente está estudando calor, tá? Então, o que seria a temperatura? Se você for observar aqui essa figura, tá? Observando aqui essa figura em questão, eu tenho aqui um sistema, um recipiente, tá? Com determinado gás, pode ser um gás aqui dentro, tá? Um gás, tá? Qualquer. Se você observar essas bolinhas, que são as moléculas, que são os componentes desse gás, elas estão bem agitadas, tá? Então, a temperatura nada mais é do que o grau de agitação atômico-molecular. Grau de agitação molecular. Tá? Então, esse é o conceito de temperatura. Tá? Quanto maior for a agitação aqui dessas moléculas que compõem aqui esse gás, maior vai ser a temperatura desse gás, tá? Então, toda vez que vocês se depararem, verem o conceito de temperatura, alguma coisa falando de temperatura,
basta vocês fazerem a associação. Temperatura é o grau de agitação das moléculas daquele material, tá? Então aqui nessa animação aqui que eu coloquei, se você observar, elas estão bem agitadas, se movendo de um lado para outro de forma aleatória. Então nesse caso aqui, esse gás está a uma temperatura elevada até por causa da agitação aqui, certo? Então esse aqui é o conceito de temperatura, tá? Indo um pouco mais adiante, a gente vai estudar uma outra coisa interessante chamada de energia térmica, tá? Então o que seria energia térmica? Aqui, nessa figura, eu coloquei dois sistemas, tá? Um sistema A, tá aqui o sistema A, tá? Sistema A aqui, ó. Sistema A e um outro sistema B. Sistema A e um outro sistema B, tá? Esse sistema A, ele está a uma temperatura de 300 K, tá? 300 Kelvin, tá? A temperatura dele aqui, ó, 300 K. Esse outro sistema também está a uma temperatura de 300 K. Porém, esse primeiro sistema só tem N moléculas, tá? Isso aqui são as moléculas dele, ó, desse primeiro sistema. Aqui são as suas moléculas, ó. E ele só tem N moléculas, ó. Aqui as moléculas, estou grifando aqui, ó. E ele só tem N moléculas. Esse outro sistema, que é o sistema B, ele tem 2N moléculas. Aí lá no início da aula a gente viu que o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Só que aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ambos estão a uma temperatura de 300 K. 300 K. Tanto o TA como o TB. Eles estão a uma temperatura de 300 K. Os dois. Tá? Então o calor não vai fluir aí. Tá? Mas aí a gente tem que ver o conceito de energia térmica. Tá? Essas moléculas elas estão se movendo de uma direção, em todas as direções possíveis, tá? Em direções aleatórias. Então elas possuem energia cinética, tá? Que é energia de movimentação. Só que a gente quer calcular a energia térmica. Tá? Então a energia térmica aqui, eu posso dizer que a energia térmica ela é maior nesse sistema B. Tá? A energia térmica é maior em B. Energia térmica. Tá? A energia térmica maior em B. Por que a energia térmica é maior em B? Porque a energia térmica ela depende das moléculas que estão compondo aquele sistema. Tá? Ela depende dessa agitação que essas moléculas possuem. E como esse sistema B ele possui uma quantidade maior de moléculas, ele tem 2N moléculas, então ele vai ter uma energia térmica maior, porque essa energia térmica está associada aos componentes, ou seja, a cada molécula. Tá? A energia térmica está associada a essas moléculas do sistema. Como o sistema B tem uma quantidade maior de moléculas, ele tem uma energia térmica maior. Então, embora ambos tenham a mesma temperatura, 300 Kelvin, mas a energia térmica do outro sistema, que é o sistema B, é maior pelo fato de ele ter mais moléculas. Tá? Então, se você tiver dois sistemas na mesma temperatura, vai ter maior energia térmica aquele que possuir maior quantidade de moléculas. Tá? Então, uma outra coisa interessante que a gente pode comentar aqui também é algumas transformações que a gente pode fazer. Ó. Tá? A gente pode fazer algumas transformações que são interessantes aqui nesse estudo. Tá? Por exemplo, imaginando aqui, vamos ver essa figura aqui. Tá? A gente tem essa figura. Tá? Algumas transformações que são interessantes. Tá? Analisando aqui essa figura. Tá? Analisando aqui essa figura.
tá? Analisando aqui essa figura, eu tenho uma chama, tá? Deixa eu ajustar ela aqui. Deixa eu ajustar ela um pouco aqui. Tá? Então aqui eu tenho essa figura. Nessa figura eu tenho uma fonte de calor aqui, ó, que é a vela, tá? Fonte de calor. Fonte de calor, tá? Fonte de calor, que é a vela. Então a vela, por ela ser uma fonte de calor, ela vai fornecer calor a essa barra aqui. Então aqui eu tenho uma barra de ferro. Barra de ferro, tá? Então, por ela ser uma fonte de calor, ela fornece calor a essa barra de ferro. E o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, no caso, o calor vai sair aqui dessa chama e vai até a barra de ferro, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, calor, tá? Eu vou ter calor sendo convertido em energia térmica. Calor sendo convertido em energia térmica. Mas como vai ser isso, professor? Como vai ser isso? Tá, o calor ele vai chegar na barra. Tá? Quando o calor chegar na barra, as moléculas que constituem essa barra, elas vão começar a ficar cada vez mais agitadas. Tá? E a energia térmica ela depende dessa agitação das moléculas que constituem essa barra. Então eu posso dizer que o calor aqui ele vai estar sendo convertido em energia térmica, ou seja, essa fonte de calor, a vela, vai transportar calor, porque calor é energia em trânsito, para essa barra, tá? E aqui na barra, quando o calor interagir com essas moléculas aqui, elas ficarão cada vez mais agitadas, porque quanto maior a temperatura, maior a agitação. Então, essas moléculas elas vão ficar agitadas, e essa agitação vai caracterizar a sua energia térmica, tá? Então aqui eu tenho a conversão de calor em energia do tipo térmica, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa primeira aula, tá? De calorimetria, tá? São alguns conceitos iniciais de calorimetria, e nas próximas aulas a gente continua com esse assunto, tá?